Podemos nos sentar, queridos, umas 3 horas, não é? Hoje nós estamos no 3º domingo da Páscoa. Este tempo pascal, nós ouvimos muito o Evangelho de São João. O Evangelho de São João é o evangelho mais teológico dos 4 evangelhos. E, consequentemente, é aquele mais rico em sinais. Tanto é que o próprio evangelista São João escreveu também um outro livro cheio de sinais, que é o livro do Apocalipse. Apocalipse de São João. Portanto, ler o Evangelho de São João exige de nós não somente uma leitura simples, mas exige de nós um aprofundamento nos sinais, uma comparação de sinais, porque o Evangelho ele é muito profundo e é contado de uma maneira, mas a profundidade daquilo é enorme, e aí precisamos aprofundar com muita calma, se a gente quer aprender mesmo esse texto bíblico. E a liturgia de hoje é uma destas liturgias, cheias de sinais, profundas, difícil. Por conta disso, Santo Tomás de Aquino faz uma comparação de textos. Ele pega esta aparição de Jesus e compara com uma outra aparição de Jesus, para nós irmos percebendo os detalhes e a riqueza desta aparição de hoje. Então nós vamos fazer um pouco estas comparações que Santo Tomás fez. A aparição de hoje é a 3ª aparição de Jesus. Então, a primeira aparição foi lá, os discípulos estavam trancados por medo dos judeus. Jesus entra com as portas fechadas. Jesus fala: paz esteja convosco. Lembrados desta aparição? Vimos na outra semana, sim ou não? Primeira aparição. Tomé não estava com eles. 8 dias depois, Jesus aparece de novo, entra lá com as portas fechadas, Jesus, e agora Tomé está. É a segunda aparição, lembra? Põe tua mão aqui, Tomé, põe a mão do meu lado, sou eu. É a segunda aparição. Chegamos neste momento à 3ª aparição. E nesta 3ª aparição há muitos detalhes. Onde Jesus está? Ele está à beira do mar de Tiberíades. Vamos falar deste mar. Este mar de Tiberíades não é um mar, um oceano Atlântico, Pacífico, não é isso. O mar de Tiberíades, ele começa com o Rio Jordão. Então, o Rio Jordão começa lá em... Israel é um país meio compridinho assim. O Rio Jordão começa lá em cima, ele vai descendo, tem o lugar onde Jesus foi batizado, vai descendo, aí ele se torna um lago enorme chamado Mar da Galileia, vai descendo, volta a ficar fininho, né? Vai descendo, e se torna um outro lago enorme chamado Mar Morto. Então, do Rio Jordão brota o Mar da Galileia, volta a ser Rio Jordão, brota o Mar Morto. O Mar da Galileia é muito grande. É muito grande que quando você está em uma ponta, você não enxerga o fim dele. Por isso é chamado de mar. Não é que seja um mar, é um lago. E dependendo do local onde você está, ele recebe um nome. Porque tem a cidade da Galileia, onde passa ali o mar. Mar da Galileia. É igual a praia. A nossa praia, a nossa costa brasileira, toda ela é Oceano Atlântico. Mas dependendo do lugar que você está, Guarujá.
é o quê? Cidade de Guarujá. Santos, a praia de Santos. Mas é o mesmo oceano. É a mesma coisa lá. Tem um lado que é Galileia, Mar da Galileia. O lado que é Tiberíades, Mar de Tiberíades, ou Lago de Tiberíades. Então, Lago de Genezaré, é tudo a mesma coisa. É o mesmo lago, dependendo do lado que você está. E aqui nós temos Jesus no lado de Tiberíades, mas é aquela mesma região da Galileia, naquele mesmo mar da Galileia. E isto é importante porque naquele mesmo mar aconteceu uma outra aparição de Jesus. Mas esta aparição era quando Jesus ainda estava vivo na terra, antes de ter ressuscitado. Nesta primeira aparição, capítulo 6 de São João, a aparição de Jesus é à noite. De noite, os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, pescando. Era noite, o vento agitava a barca. Eles estavam com medo por conta das tribulações ali, dos ventos, das ondas. Jesus aparece no meio daquela situação. Eles pensam que Jesus é um fantasma. Quem é você? Jesus fala, sou eu. Não, mas se você é o mestre mesmo, Pedro diz, né? Manda eu caminhar sobre as águas. E aí Jesus vai dizer, vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Lembrado disso? Sim ou não? Então, esta foi uma aparição de Jesus que ainda estava na terra, à noite, no meio das turbulências, no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, mesmo lugar. Agora, esta aparição é uma aparição de Jesus ressuscitado no mesmo lugar, porque é o mesmo lugar que vai ser a manifestação do Senhor. Agora o Cristo ressuscitado não está mais no meio do mar, porque o meio do mar significa esta nossa vida, esta nossa terra, este lugar onde vivemos cheio de turbulências, de ondas, de problemas, no meio da escuridão da vida, no meio dos problemas que não sabemos o que fazer, não enxergamos saída. E no meio das tribulações, Jesus é o consolo, o conforto, a calma às tribulações. Mas agora Jesus não está mais no meio das tribulações. Ele não está no meio do mar, ele está à beira do mar. Ou seja, no lugar seguro, no lugar estável. Não tem as ondas mais do mar. A representação aqui, Jesus está no grande local onde o nosso coração poderá ter paz, no céu. O Cristo ressuscitado está neste local seguro, o céu. Para onde nós vamos? Lá na primeira comparação, os discípulos estavam no meio do mar. Aqui, eles estão indo para o local estável. Não chegaram ainda, mas estão perto. Cerca de 100 metros só. Eles estão indo para aquele local. Ou seja, lá, eles estavam no meio totalmente perdidos. Não se sabia quanto tempo demoraria para chegar no lugar estável. Agora eles já estão perto do lugar estável. Perto do céu. Significa que eles caminharam, que eles tiveram um tempo andando para chegar até lá, tiveram um tempo de caminhada na vida, passaram já a noite toda pescando, e agora já não é mais noite. Nesta passagem é de manhã, é a aurora do novo dia, um dia que tem tudo por vir. Um dia que tem toda a novidade, a grande novidade da ressurreição, é luz agora,
já não estão mais na escuridão, já não tem mais ondas, agora é momento de luz, é momento de se reconhecer, de se visualizar, de se enxergar todas as coisas. Não tem mais o medo da escuridão, tem a certeza do que se vê, a certeza do que encontrar, é luz do dia. Jesus é a luz da nossa alma, é a representação do céu aqui. Lá é a representação da terra e os problemas que vivemos. Aqui é a representação para onde nós vamos. Vamos para o céu, vamos para junto de Jesus, vamos para perto de Deus. Uma vez que a gente entende estes sinais que São João está trazendo no Evangelho, precisamos dar alguns passos. Aqueles discípulos já passaram a noite toda na tribulação, na escuridão, pescando, trabalhando e não pescaram nada. Já está no começo do dia, já estão chegando perto do porto seguro. Isso significa para nós, gente, às vezes já estamos chegando perto da nossa morte, de ir para o céu. Eu sempre brinco com vocês, olha para quem está do teu lado e diz o quê? Você vai morrer. E a gente não sabe o horário, pode ser que nós já estejamos chegando perto deste local seguro, perto do céu, nós não sabemos quando. Tem gente que já passou, está com 80, 90 anos, a vida toda dos trabalhos terrenos está chegando ao fim, naturalmente está chegando ao fim, está chegando perto, não está longe do grande local seguro. Mas ainda está no mar, não está fora do mar, ainda está no mar. E aí vem Jesus, que eles não reconhecem, porque a voz de Jesus naquele momento vem de uma maneira que eles não sabem como, e Jesus fala uma coisa: moços, vocês que estão aí no mar, ô moços, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês passaram a noite toda pescando, tem alguma coisa aí para comer? Aí eles viram e dizem, mas passamos a noite toda, mas não tem nada, não tem nada. Jesus diz, joga a rede mais à direita. Eles ouvem Jesus, ouvindo, jogam a rede. Poderiam não ter ouvido, poderia dizer, mas quem que é isso daí? A gente nem consegue reconhecer, não sabe quem que é. Está falando para a gente jogar, eu não vou jogar nada. Eles ouvem Jesus, jogam as redes. Jogando as redes, pegam muitos grandes peixes, quase não conseguem arrastar. São João, o mesmo que escreve o Evangelho, o discípulo amado, o mesmo que escreve Apocalipse, ele vai trazer agora, é o Senhor. Ele grita para Pedro, que estava lá jogado no meio do barco, é o Senhor que está aqui. Pedro levanta, põe uma roupa que estava nua e sai, se joga no mar, vai em direção a Jesus o mais rápido possível, porque Pedro tem a missão de guiar a igreja, de guiar os apóstolos, de ser o primeiro a ir à frente apontando qual é o caminho do céu. Isto é o significado desse texto. Pedro vai à frente correndo, é o Senhor, ele já se joga no mar, ele vai com todas as forças. Ele não fica, é o Senhor, deixa eu demorar, deixa eu ver se, essa água está muito fria, né? Não vou não, eu estava lá dormindo, deixa eu lavar o rosto primeiro, para depois eu ver o Senhor. Ele não faz isso, escovar os dentes, não. Ele já vai, se joga, se pula, porque diante do Senhor ele é o primeiro a guiar a igreja. Sai correndo em direção ao Senhor. Os discípulos vêm atrás. E aí quando chega, tem a coisa mais engraçada do mundo. Quando chegou, Jesus já está lá, com a brasinha, com o peixinho,
Com o pão. Mas por que Jesus pediu comida se ele já tinha tudo pronto? Se já está, vocês têm que comer. Não, joga ali e eu estou fazendo o meu. Ururu. Por que ele pede comida se já está tudo pronto? Porque o sinal que tem aqui é que o céu já está preparado. O céu já está preparado para nós. O céu está preparado para chegarmos. O céu, Jesus já preparou para que o nosso coração chegue e fique bem. Só que Jesus quer contar com a nossa colaboração no céu. Nós que ainda estamos no meio das águas, Jesus vai dizer: joga a rede, porque estes peixes que estão afundados no meio da tribulação, estes peixes que estão mergulhados onde não há luz, traga estes peixes para perto de mim. Os peixes aqui são sinais da alma humana, dos seres humanos, as pessoas que devem ser pescadas para o céu, os seres humanos que devem ser buscados para o alto. Lançai as redes e traga estes peixes para junto de mim, para que participemos juntos deste grande momento celeste. Vocês estão ainda no meio do mar, é hora de jogar a rede, está chegando o momento final. E neste momento que chegamos no lugar estável, chegamos no céu, o que temos a apresentar a Jesus? Se fôssemos chamados para o céu hoje, você tem o que nas mãos? Você tem o que comer? Você tem o que para apresentar? Ai, não tenho nada, Jesus. Eu não tenho nada. Então lance as redes. E aí vem o detalhe maravilhoso. Quando Jesus pede para lançar as redes, eles não reconhecem que é Jesus. Porque enquanto estão no mar, enquanto o milagre não aconteceu, eles não reconhecem quem disse para eles jogar as redes. Porque Jesus vem falar conosco muitas vezes de modo que nós não reconhecemos, de maneira que nós não percebemos que é Jesus. Às vezes, através de uma pessoa que está lá na rua, ela vem nos ensinar como jogar as redes, a quem jogar as redes, em que lado jogar as redes, para pescarmos almas para o céu. E Jesus vem de maneiras que não sabemos, não reconhecemos, mas Ele vem nos ensinar. Joga as redes, joga as redes, joga as redes para pescar almas, ou você vai chegar no céu de mão vazia, sem apresentar nada para Jesus. Ele quer, Ele não precisa, Ele já tem o peixinho, Ele já tem tudo arrumado, Ele não precisa, mas Ele quer a tua colaboração. E aqui nós temos uma coisa bonita, porque quando aqueles discípulos chegam, Ele diz assim: traz agora os teus peixes pescados. Traz agora os teus peixes para cá. Quer dizer, aqueles que ajudarmos a ir para o céu, poderemos no dia celeste chegar e falar com Jesus: olha, Jesus, o Senhor pediu para eu trazer quem eu ajudei a sair do meio da tribulação, a sair do meio do mar, a sair do meio das situações difíceis. Olha aqui, esses aqui eu ajudei. E Jesus quer saber, quer conhecer aqueles que nós ajudamos a sair do meio das tribulações, ajudamos a ir para o céu. A liturgia de hoje nos convida a sermos pescadores de almas. Talvez não saibamos onde jogar as redes, ou talvez não tenhamos nenhum peixe na nossa rede. Estamos passando a noite toda sem nada. O que fazer? Parar para ouvir Jesus. Ouvir Jesus para discernir onde Ele manda jogar as redes. Lá Ele fala: joga mais à direita. Talvez na tua vida Ele vá falar: jogue as redes na família.
Jogue as redes no teu filho, no teu marido. Jogue as redes nos teus primos. Jogue as redes na tua vizinha, inclusive aquela que está morrendo já na escuridão de tanta fofoca que ela faz, de tanta intriga que arruma. São essas pessoas que nós temos que buscar, porque está morrendo na escuridão e pode ir para o inferno. Nós temos que lançar as redes para tirá-las da escuridão. Não é lançar a rede só em gente bonitinha. Não é lançar a rede para pegar o tubarão. Agora eu quero essa baleia, joga a rede. Não. Quando a gente lança as redes, a gente não sabe o que vem. Na hora que lança as redes, a gente não sabe o que vai vir, mas Deus vai providenciar que venham grandes peixes. O lançar as redes é algo que a gente não enxerga. O resultado depende de Deus. Se vier o que vier, depende de Deus. Então, lance as redes. No teu trabalho, na igreja. Porque quem está na igreja, às vezes já está chegando no fim da vida sem nada na vida. Está aqui dentro, mas o coração está longe de Deus. Não foi capaz de se aproximar de Jesus, ou está se aproximando de Jesus sem nenhum peixe, sem nada. Lance as redes também. Vamos lançar. Para que as almas sejam conquistadas por Jesus. A obra é dele. E a única coisa que fazemos é ouvi-lo. Ouvi-lo para descobrir onde lançar estas redes. Em que local lançar estas redes. Certamente Ele vai providenciar a resposta nesta missa. Nesta missa, sabe por quê, queridos, que Ele vai providenciar nesta missa? Porque amanhã você já pode ter chegado no Porto Seguro. Deus não demora. Deus não demora para nos responder amanhã, ou depois, ou depois, ou depois, não. Perguntamos a Ele, Ele já assiste o nosso coração nestas missões que Ele nos dá, onde nós devemos ser sinal da graça, onde devemos pescar. Estamos caminhando para o céu, para o Porto Seguro, para o lugar onde já tem pão, tem tudo que nos sacia a alma. É para lá que nós vamos. E Jesus está a nos esperar. Se Jesus está no meio das tribulações para nos livrar do mal na escuridão, Ele também está a nos esperar no lugar seguro, aguardando, vem, mas não vem sem nada. Vem, mas você tem coisa para comer, moço? Que eu também quero participar disso. Eu também quero a tua participação aqui no nosso jantar. Participa desta alegria. Não vem sem nada. Você vai numa festa sem levar um docinho? Tá cheio de gente assim, né? Ai, fui convidada e não levo nada. Ai, que coisa mais horrorosa. Você não participa de nada. Ai. Não. Vamos. Isto é a participação neste banquete com aquilo que faz o nosso trabalho de jogar as redes. A liturgia de hoje nos convida a isso, a dar este lindo passo de ser transformado em pescadores de almas. Pescadores de almas. Lance as redes, e o que vier depende de Deus. Não deixe de lançar as redes. Que o Senhor nos ajude a sairmos desta missa, neste terceiro domingo da Páscoa, com a certeza de que é o Cristo ressuscitado que nos chama a lançar as redes. Não é simplesmente o Cristo na terra carne, agora é a terceira aparição dele ressuscitado, ou seja, é ressuscitado, nos mostrando que ele está no céu, corpo, alma, sangue, divindade, corpo glorioso, santo, vivo, não está morto, e é este Senhor vivo que nos chama a lançar as redes, porque estamos na aurora. Estamos para chegar no grande dia da ressurreição. Estamos para ir para o céu. É o nosso destino. Que Ele nos ajude a nos prepararmos e a fazermos o que Ele nos pede nesta caminhada.